E aí, compadre? E aí, comadre? Já esqueceu aquele assunto que estava na ponta da língua? E planejou para lembrar de todos os jeitos e por nada nesse mundo consegue lembrar? Pois é. O problema é quando a memória começa a afetar o dia a dia. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a Rejane Ferreira, que é a nossa psicóloga de toda segunda-feira. Oi, Rejane. Olá, Cleide, bom dia. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste, seja bem-vindo. Vamos lá falar de memória. Pois é, existem quantos tipos de memória e como são essas memórias? Existem vários tipos de memória. A memória ela pode ser dividida por conteúdo ou por tempo. Então, eu vou começar pelo conteúdo. Existem dois grandes grupos de memória. A memória de procedimento ou não declarativa ou implícita, todos esses nomes são da mesma memória, que é aquela memória que a gente não precisa fazer um esforço consciente para ela vir. A informação está aprendida e ela vem sem a gente raciocinar. Por exemplo, andar, escrever, comer, escovar os dentes, a gente não precisa fazer um esforço consciente para isso. Está no automático. Está no automático. Essa é a memória implícita. Mas existe um outro grupão de memória chamada de memória explícita ou memória declarativa, aquela que a gente precisa fazer um esforço consciente para lembrar. E nessa memória declarativa é que geralmente está o problema. Nessa memória declarativa nós temos dois subgrupos, um chamado de memória semântica, que é a nossa habilidade de reconhecer o significado dos termos. Por exemplo, se eu pergunto para você o que é almoço, você vai me falar, é uma refeição que a gente faz geralmente no meio do dia. Beleza. Mas tem um outro subgrupo chamado de memória episódica, que é lembrar daquilo que a gente viveu. Seria eu te perguntar, o que você almoçou ontem? Opa, o que você almoçou antes de ontem? E aí você começa a ter que buscar informações. Quando a gente divide a memória em função do tempo, a gente tem memória de curto prazo, de longo prazo. Existe até a memória prospectiva, que é lembrar daquilo que a gente tem que fazer no futuro. Olha, no final do dia de hoje eu tenho que ligar para alguém. Eu estou lembrando de uma coisa lá do futuro. Então, gente, existem vários subtipos de memória e a gente fica se sentindo mais frágil, mais vulnerável quando a danada da memória começa a falhar. Olha, você está falando aí sobre o que eu comi ontem e o que eu comi anteontem. Chega, me deu um aperto aqui no coração. Porque hoje a gente ouve muito falar isso. E estamos sempre colocando na correria, a palavra que todo mundo está na boca é a correria. E outra coisa, culpa na Covid, sequelas da Covid. Até que ponto, cientificamente, alguma doença afeta a nossa memória? Cleide, pode afetar. Nem todo mundo que teve Covid teve comprometimento de memória, mas boa parte das pessoas infectadas tiveram sim. Realmente, a memória ela se fragilizou com a Covid quando o vírus ou atacou diretamente o cérebro ou quando a baixa oxigenação, que ele também causou por problemas respiratórios, atingiu o fluxo do cérebro. Então, pode acontecer. O que os estudos estão vendo é se esse sintoma vai perdurar por quanto tempo e pode variar de pessoa para pessoa. Mas tem vários fatores que podem influenciar na memória. Por exemplo, o sono. O sono, um sono bem reparador, que a pessoa acorda, disposta, ele é muito importante para a memória. Sim. Por isso, se você tiver algum distúrbio de sono, se tiver apneia do sono, quando a pessoa ronca e chega a faltar um pouquinho de ar, às vezes ela nem percebe isso, mas quem dorme do lado percebe, é importante fazer o devido tratamento, porque ao longo de muitos anos, esse sono não reparador pode prejudicar a memória. Consumo abusivo de álcool prejudica a memória. Até
até mesmo o estado emocional. Tem uma substânciazinha lá no nosso cérebro chamada hipocampo. As informações, quando elas são armazenadas, elas vão primeiro para o hipocampo. E o hipocampo é uma estrutura que está numa região muito associada ao emocional, que é o sistema límbico. Por isso que muitas vezes, quando a gente está depressivo ou com muita ansiedade, dá aquele branco, aquele impacto na memória. Isso fisiologicamente se justifica de verdade. Tá bom. Como que a gente melhora o desempenho dessa memória? Existe exercício para isso? Boa pergunta. Então, primeiro, olha, vamos lá, vamos entender as fases da memória. Quando a gente vai decorar uma informação nova, a gente tem que prestar atenção nela, compreender aquela informação, armazenar e depois buscar. Então, todas as vezes que a gente vai aprender algo novo, a gente tem que estar prestando muita atenção, entender aquela informação, muitas vezes passar por uma repetição para que ela seja devidamente armazenada e, às vezes, para a gente buscar aquela informação, é bom a gente ter uma dica. Então, algo muito importante. Será que a nossa memória, ao longo do tempo, ela pode se modificar? Pode. Realmente não adianta quem já tem uma idade mais avançada querer ter a mesma memória de 30, 40 anos atrás. Essa memória de decorar coisas novas. É possível aprender? Claro que é. Mas a gente vai precisar forçar a atenção, dar uma chance maior para o cérebro armazenar uma nova informação, repetir várias vezes e às vezes colocar alguns estímulos que facilitam a busca daquela informação. Isso é possível. Então, nada de achar também que a partir de tal idade a gente não decora mais nada. Não, é claro que a gente decora. Só que a gente tem que ajudar o nosso cérebro, que por conta do envelhecimento fica um pouquinho mais lentificado, demanda mais repetição, mas ele é capaz sim de decorar novas informações. Eu tô me lembrando aqui que minha mãe teve 6 filhos. Todos os nossos nomes com C, menos a mais nova, que é Maria do Rosário. Cleide, Cláudia, Clélia, Kleber e Claire. Ela queria falar com a Cláudia, só que aí ela falava os nomes todos, até chegar no que ela queria. Aí ela não completava o nome, não. Eu falei, gente, eu acho que eu não vou ficar assim. Não, mas tão igualzinho. Por que isso acontece? Então, isso tem até nome. Chama efeito ponta da língua. Mas olha só. É claro que isso é uma associação entre as áreas, da memória e da linguagem. Quando a gente quer falar alguma coisa e o nome não vem, isso se chama anomia. E aí a gente pode ter uma anomia que a gente faz algumas confusões, que a gente chama de parafasia, fonêmica ou semântica. Exemplo, uma parafasia fonêmica, eu quero falar funil e falo fuzil. Uma parafasia semântica, eu quero falar pera e falo maçã, algum significado parecido. Então, ter essas anomias, essas parafasias, isso também pode fazer parte do nosso cotidiano. O duro é quando isso começa a ficar muito repetitivo, ao ponto de atrapalhar a minha funcionalidade, eu não conseguir me comunicar igual eu deveria. Aí é a hora de falar, puxa, será que isso já não é um sintoma de algo mais grave? É preciso investigar. Isso pode ser um sintoma de um Alzheimer? Todas as alterações cognitivas nessa doença, essa doença tão forte, tão terrível, tão impactante, geralmente ela pode trazer várias alterações. O que mais prevalece, o que é mais comum, é a dificuldade de memória na etapa de armazenamento. Como eu tinha falado agorinha, o hipocampo é uma região que muito participa da memória. E a doença de Alzheimer, ela compromete muito essa região. Então, são pessoas que estão muito repetitivas. Quando elas vão conversar, o predomínio do assunto são aqueles assuntos mais antigos, porque os assuntos mais recentes, eles são difíceis dela poder estocar no cérebro. São pessoas que fazem a mesma pergunta várias vezes. Tem também uma dificuldade, às vezes, de navegação espacial, não saber onde está, fica meio desorientado, porque o hipocampo também participa dessa navegação.
O fenômeno da ponta da língua, que é essa dificuldade de encontrar palavras, não aparece em todas as pessoas com Alzheimer na fase inicial, mas existem outras doenças que podem levar à síndrome demencial que tem esse predomínio de queixa. Então tem afasia progressiva primária, tem demência vascular, demência frontotemporal, e esse sintoma de uma anomia bem grave pode ser uma fase inicial, e aí é por isso que é importante a investigação médica. Para eu melhorar minha memória, fazer palavras cruzadas, jogar paciência, passar de fases mais difíceis, ler 2 livros ao mesmo tempo, ajuda? Então vamos lá. Excelente pergunta. Como eu falei, nós temos vários tipos de memória. Então a gente tem que, assim, ousar e treinar todos eles. Por isso que, por exemplo, a palavra cruzada, ela estimula a memória semântica, que é essa, né, do sinônimo das coisas, um nome de um ator. Isso é a memória semântica, mas fazer palavras cruzadas não vai te ajudar, por exemplo, a se lembrar do remédio que você tem que tomar. Isso aí é um conteúdo episódico. Então, no conteúdo episódico, eu vou dar algumas dicas, hein? Exemplo. É muito bom, não custa nada, todo mundo pode fazer. No final do dia, tente rebobinar a sua fita aqui mental e tente recordar mentalmente o que você viveu naquele dia. O que você comeu na hora do café da manhã, que roupa que você vestiu, o que você fez durante o dia. Vai lá, isso aí eu estou resgatando conteúdo episódico. Esse exemplo que você deu, ler 2 livros ao mesmo tempo, isso é fantástico. Porque aí eu tenho que retomar um conteúdo de um livro, retomar o conteúdo de outro. Se para você isso já é algo muito difícil, não tem problema. Pegue um conteúdo menor, pode ser uma reportagem de um jornal. Leia, de preferência em voz alta, para você prestar bastante atenção. Depois que leu, tampe o que acabou de ler e tenta recordar para si mesmo aquilo que você acabou de ler. Isso também é um excelente exercício. Aprender coisas novas, aprender novos movimentos, novos artesanatos, novos conceitos intelectuais, fazer curso de jardinagem, de fotografia ou um curso de língua, de instrumento musical. A gente não pode abandonar aquele entusiasmo pela aprendizagem, de jeito nenhum, e a nossa memória muito agradece. Então é assim também que eu agradeço a sua participação de hoje, fantástica, mas eu acho que a gente tem muito assunto para falar ainda sobre memória, né? Porque o nosso tempo está curtinho hoje, mas eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Cleide, e que a gente tenha uma outra oportunidade, porque falar de memória rende muito. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém.